pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e você está aqui no meu canal para hoje aprender um pouquinho mais sobre a nomenclatura dos alcenos. Para começo de conversa, os alcenos, eles são hidrocarbonetos. E pelo fato de ser um hidrocarboneto, ele precisa apresentar carbonos e hidrogênios. No caso dos alcenos, entre os carbonos, a gente vai encontrar uma ligação dupla. E essa ligação dupla, ela poderia ficar entre qualquer carbono da nossa cadeia. E por esse motivo, na hora de escrever o nome do composto, eu preciso localizar essa ligação dupla. E aí, eu vou colocar aqui um exemplo para vocês e a gente faz então essa análise. Observem que eu tenho uma ligação dupla aqui, logo nesse iniciozinho da cadeia. E ela poderia ter estado localizada em qualquer outra posição. Isso nos obriga a numerar os nossos carbonos, como se fossem uma fila. A gente numera os carbonos para poder identificar onde está essa ligação dupla. Então, eu poderia numerar minha cadeia utilizando essa sequência da esquerda para a direita, e nós teríamos esse como carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Se eu dou uma olhadinha, minha dupla está entre o 1 e o 2. Se eu fizer a numeração ao contrário, aqui assim, da direita para a esquerda, nós teríamos a seguinte sequência. Esse seria o carbono 1, esse seria o carbono 2, aqui nós teríamos o carbono 3 e, por fim, o carbono 4. A ligação dupla estaria entre o 3 e o 4. E aí vai a minha regrinha de hoje. Todas as vezes que vocês tiverem insaturações duplas ou triplas, e nesse nosso caso a insaturação ela é do tipo dupla, essa insaturação, ela deve ficar no carbono de menor numeração. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso exemplo aqui de novo. Eu tinha opção entre o 1 e o 2, prevaleceria a numeração 1, que seria menor, e se eu contasse ao contrário, ficaria entre o 3 e o 4, prevaleceria a numeração 3, que seria menor. E agora a gente tem que escolher em qual sentido contar. Como tem que prevalecer sempre o menor número, a gente vai optar pela numeração de baixo e não essa daqui de cima. Então, essa daqui de cima, ela está toda descartada e o nosso composto fica com a numeração de baixo. Eu digo, então, que para escrever o nome desse composto, eu tenho que obedecer uma sequência. No início, eu ponho o prefixo porque ele depende da quantidade de carbonos na cadeia. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Meu prefixo para 4 carbonos é but. Então, ele começa com o termo but. É assim que eu começo o nome desse composto. No meio da nomenclatura, eu vou colocar o número da localização da ligação dupla. Seria dupla ou tripla, mas no nosso caso, como é um alceno, é ligação dupla. Então, a localização entre o 1 e o 2 vai ficar sempre com valor menor. Então, vai prevalecer o 1. E para finalizar, eu ponho a minha terminação, que nesse caso é a terminação eno, já que nós estamos tratando de um alceno. Então, eno. Nosso composto ele é chamado de but-1-eno. 4 carbonos, but. Presença da ligação dupla, eno. Na posição entre o 1 e o 2, posição 1, que é a menor numeração. Esse é o but-1-eno. Espero muito que vocês tenham entendido a aula de hoje. Um grande beijo, se inscreve no meu canal, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.